Olá, pessoal. Na aula de hoje, então, a gente vai continuar estudando a sintaxe da linguagem C Sharp e a gente vai ver as estruturas de repetição e os arrays, os vetores. Bom, então na aula de hoje a gente vai falar sobre, vamos ver o comando while, o comando for, o comando do while e o for each. Esses comandos também são muito parecidos com a linguagem Java, com a linguagem C, C++, porque a linguagem C Sharp veio da linguagem C++, né? C e C++. Vamos ver também vetores e matrizes e vou passar algumas atividades práticas, depois a gente vai estar desenvolvendo. Estrutura de repetição. Então, um while, né? O que a gente tem? A gente coloca a palavrinha reservada while, né? Que significa enquanto. Então, enquanto a minha variável inteira aí for menor do que 5, ele vai dar essa mensagem na tela. Vai imprimir aqui a mensagem número e o valor da variável i. Aqui eu incrementei a variável e ele vai imprimir, então, aqui esse meu valor por 5 vezes nesse exemplo, né? O comando for também igual o comando for lá na linguagem Java, na linguagem PHP, na linguagem JavaScript, né? Eu tenho aqui né? Para o meu i, que vai iniciar com o valor 0, até que o meu i seja menor do que 5, enquanto o meu i for menor que 5, né? Eu vou incrementar de 1 em 1. A mesma coisa. Esse comando, ele faz a mesma coisa que esse comando while faz, esse comando for faz. Ele vai imprimir 5 vezes o valor aqui da variável i, tá? Bom, o comando do while, ele é um pouquinho diferente. Ele é um comando while, porém o comando while, ele testa, ele faz uma verificação e ele só executa os comandos que está dentro do bloco aqui se a condição for verdadeira. O comando do while, não. O que ele faz? Ele executa pelo menos uma vez esse bloco de comandos que está dentro do comando do, e aí, depois, ele realiza o teste. Aí, se esse teste for verdadeiro, ele volta no início aqui do comando do e executa novamente. Agora, se o teste já for falso, ele já sai. Então, esse comando do while, ele é indicado quando você tem que executar um bloco de comando pelo menos uma única vez. Tá? Agora, se o bloco de comando ele só for ter que ser executado se uma condição for verdadeira, aí pode utilizar o while ou o for. O comando for each, né, ou para cada, a gente usa ele para a gente percorrer uma lista ou percorrer um vetor. Então aqui, ó, eu declarei um vetor de string, né, um vetor de string. Eu sei que é um vetor por conta dos colchetes, né, então um vetor de string que eu chamei de nomes, que é um novo vetor de string que tem esses valores, José e Maria. E aí eu estou falando aqui o seguinte, para cada string, aí eu pus um apelido aqui, ó, de nome, é uma variável interna que vai pegar cada valor que está armazenado nesse vetor nomes. Então, para cada nome que vier dessa lista, desse vetor nomes, eu vou imprimir ele aqui, cada um dos nomes, tá? Essa for each, ele é equivalente ao comando for in na linguagem Python, na linguagem Java também tem, e também tem esse comando for each na linguagem PHP. É bastante comum esse comando. Agora, as estruturas de dados homogêneas, né? Os vetores. Um array é um vetor ou uma matriz. Então, se eu tenho um vetor ou uma matriz, eu chamo ele de um array, que a gente pode guardar um conjunto de valores. Só que esses valores eles têm que ser do mesmo tipo. Então, por exemplo, um vetor já é um array unidimensional, ou seja, ele armazena um conjunto de variáveis do mesmo tipo em uma única dimensão. Então, aqui um exemplo de um vetor. Como que eu declararia? Então, eu coloco o tipo do vetor, né? O tipo da variável, abro colchetes, o nome do vetor e coloco um new, o tipo e o tamanho do meu vetor. Então, aqui um exemplo. Estou criando aqui um vetor notas, que é do tipo double, que tem 5 posições, ou seja, esse meu vetor notas ele vai armazenar até 5 notas, 5 valores diferentes, do tipo double. Aí, para eu acessar um vetor, para eu atribuir um valor para uma posição do vetor, eu coloco o nome do vetor, abro colchetes, defino a posição do vetor que eu quero colocar esse valor
e atribuo o valor com o meu operador igual. Para eu pegar um valor de um vetor, o que eu faço? Criar uma variável double chamada nota, e eu estou falando que essa variável nota, ela recebe o valor que está armazenado no vetor na posição 0, ou seja, na primeira posição do vetor. Tá? Observe que o primeiro elemento do vetor, né, igual a gente viu aqui, é o 0. Então, a primeira posição do vetor é 0, a segunda posição é 1, e a última posição é o n menos 1. Então, para eu acessar o último elemento do meu vetor, eu pego o n menos 1, ou seja, o tamanho do vetor menos 1. Tá? E aí, aqui, ó, iniciando o vetor. Tem algumas formas que eu posso iniciar um vetor. Eu posso iniciar um vetor dessa forma. Essa primeira forma, eu não defini o tamanho do vetor. Esse vetor vai ser definido o seu tamanho automaticamente. Então, esse vetor, automaticamente aqui, ó, nome de pessoas, nessa primeiro exemplo aqui, ó, na linha 1, tamanho 2. E o de baixo, qual seria o tamanho desse outro vetor? Nota que ele foi declarado um pouco diferente. Isso, exatamente, 3. Tá? Ele foi declarado um pouco diferente. Esse new string aqui, para declarar o vetor, ele pode ser omitido, não há necessidade, tá? Não precisa. O compilador define o tamanho do vetor já. Agora, se eu quiser pegar o tamanho do vetor para percorrer o vetor, eu uso a propriedade length, certo? O length, propriedade length. Então, vector, nome do vetor, ponto length. Então, aqui, declarei um vetor de tamanho 5, de 5 posições. Para pegar o tamanho dele, eu baso o nome do vetor, né? Que é o vetor é a variável nome, ponto length. Eu pego o tamanho dele. Eu posso também criar matrizes. Tá? Eu posso ter matrizes de 2, 3, 4 dimensões, certo? E aí, para eu criar uma matriz bidimensional, eu coloco aqui o tipo dela, abro colchetes e coloco uma vírgula. Essa vírgula, ela está falando que eu vou ter aqui uma dimensão e uma segunda dimensão, ou seja, essa matriz ela vai ter duas dimensões. E aqui eu defino o tamanho de cada dimensão. Então, aqui eu estou falando que eu tenho uma matriz que vai ter duas linhas e 3 colunas. Tá? Então, é essa forma que eu faço essa leitura aqui. Eu tenho uma matriz bidimensional que tem duas linhas e 3 colunas. Tá? E aí, para eu definir um valor em uma determinada posição da matriz, eu coloco o nome do objeto lá, da variável matriz, defino qual que é a linha que eu vou colocar esse valor na memória do computador e qual que é a coluna, e atribuo esse valor. E para pegar o valor de uma matriz, eu faço o processo inverso. Eu crio uma variável, aqui no caso é uma variável inteira, e coloco o nome da matriz, abro o colchete, coloco a posição da linha e coloco a posição da outra coluna, da segunda matriz. Bom, boa pergunta. Eu posso colocar uma segunda vírgula aqui, ó. 2, 3, 4 vírgulas. Eu posso ter essa situação aqui, ó, desse slide aqui, que perguntaram aí. Nesse caso, eu estou tendo uma matriz de 3 dimensões. Por quê? Eu coloquei duas vírgulas aqui. Então, eu tenho uma dimensão aqui, uma segunda dimensão aqui e uma terceira dimensão. Então, para um jogo 3D, tridimensional, que eu tenho x, y, z, eu teria uma matriz tridimensional. Então, tem lá, por exemplo, eu tenho aqui a horizontal, a vertical e aqui a profundidade, certo? Então, seria dessa forma aqui que eu poderia. Posso colocar mais uma terceira vírgula aqui. Então, vou ter uma matriz com 4 dimensões. Uma quarta vírgula, teria uma matriz com 5 dimensões, tá? E aí, para eu determinar o valor de uma determinada posição da matriz, eu defino, então, o valor, qual que é a posição da primeira dimensão, da segunda e da terceira dimensão, e atribuo o valor para ela. Eu posso iniciar uma matriz já com valores. Eu posso fazer isso aqui, ó. E a matriz, aí o que eu faço? Eu estou falando aqui, ó, que eu tenho aqui uma matriz bidimensional que tem duas linhas e 3 colunas. Aí o que acontece? A primeira linha, na linha 1, na primeira linha, o que eu tenho? Eu tenho os valores 1, 2, 3. Na primeira, na segunda e na terceira coluna. Na segunda linha, na linha 2, eu tenho os valores 4, 5 e 6. Agora, se eu tiver o contrário, olha só. Eu tenho uma matriz 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas.
Então, olha a maneira que eu declarei. Então, na primeira linha, eu tenho duas colunas, dois valores aqui para a primeira linha. Aí, eu abro parênteses aqui e coloco o valor da segunda linha. Fecho parênteses, vírgula, abro parênteses, coloco o valor da segunda linha. Lembrando que cada linha tem duas colunas. E eu fecho aqui. Aí tem alguns métodos para a gente estar lidando direto com a matriz. Para eu saber o número de elementos da matriz, quantos elementos tem a matriz, a gente vai pegar e vai usar o matriz.length, ou seja, o nome da matriz.length. Se eu quiser saber quantas dimensões tem, se a minha matriz é 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões, eu uso matriz.rank. Tá? Eu uso esse rank aí. Agora, se eu quiser saber o número de elemento por cada dimensão, certo? O número de colunas por cada linha, cada dimensão seria uma linha. O que eu faço? Eu pego matriz, chamo o método getLength, e aí, o que eu faço? Eu passo a dimensão que eu quero pegar, que eu quero saber a quantidade de elementos que tem na dimensão. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Eu vou fazer um exemplo prático do comando while for, do while for each e um comando preenchendo uma matriz. Tá? A gente vai fazer isso aí.